New White People. Aqui, ó, Marcos. White People! Eu adoro! Aqui é a Noni Gomes do você tá escutando depois das 19. Nas notícias da semana, nós iremos parabenizar o João Santos da Costa, jovem negro, quilombola do povoado do Sítio Alto do município de Simão Dias, que se formou em medicina na Universidade Federal do Sergipe aos 24 anos, mon amor. É aquele jeito que a gente sabe, né? Que os pretinhos sabem fazer, né? Rapaz incrível, que ao longo de 6 anos concluiu o curso com méritos excelentíssimos. O João já tinha mostrado parte desses méritos ao passar em 3º lugar aos 17 anos na Universidade Federal. Numa entrevista que ele deu após a formatura, ele falou que muitas vezes ele se questionava se era possível, se era capaz. Recebeu muitos comentários desencorajadores, inclusive de pessoas próximas, pelo fato dele ser uma pessoa pobre, vindo da roça, negro e proveniente de escola pública. Ele agradeceu muito a Deus e as pessoas que estiveram ao lado dele, o apoiando e acompanhando toda essa trajetória. E é isso, né? Parabéns pelo João, ó. Negros maravilhosos fazendo trabalhos incríveis. E também na notícia da semana, hoje, notícia fresca, 8 de agosto de 2018, povos de matriz africana ocuparam o Ministério da Cultura aqui em Brasília. As autoridades civilizatórias de matriz africana, representando 5 regiões do Brasil, estão ocupando um prédio no Ministério da Cultura. Não é bem um ministério, mas é uma Secretaria de Diversidade Cultural que é ligada ao Ministério da Cultura. Entre as reivindicações dos ocupantes está que a CPI, Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial, seja ocupada por conselheiro eleito pelo Conselho Nacional de Igualdade Racial. A implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos de Matriz Africana e a publicação do edital 2018 para mestres e mestras, que fala sobre a preservação, a defesa e o fomento à genuína e histórica cultura popular. Uma das motivações, além dessas, para essa ocupação é que muito em breve o STF votará sobre uma possível criminalização da alimentação das comunidades de matriz africana, que pode intensificar uma criminalização e um racismo institucional, vai piorar ainda a situação. É muito importante a gente ficar atento, independente de você seguir uma religião de matriz africana, mas se você é preto, porque os terreiros são que guardam e preservam parte dessa cultura africana que dá origem a nós, que preservam, são eles que muitas vezes preservam quando muito já está perdido nessa nossa cultura aí afora embranquecida. Então temos que ficar muito atentos e temos que apoiar a galera que está lá. Assim, se você puder dar uma força, fala aí com a gente, que a gente pode te encaminhar para uma galera que vai poder te orientar melhor. E então é isso, gente. Vamos pro bloco principal. E a gente decidiu falar hoje um pouco sobre essa vida digital, né? Que nos assola, que nos é benéfica, mas também nos traz muito tormento e muita dor de cabeça. Meu Deus do céu, gente, é tanto shade, é tanto, enfim, mas é isso. Tanta dor de cabeça que às vezes a gente passa. É muitas alegrias também. Sim. Muitas alegrias. Aproxima pessoas. Eu não conheceria Marcos e Luiz se não fosse o Twitter, se não fosse essa rede social, né? Esse programa não existiria se não fosse Twitter. Com certeza, né? Um beijo para as pessoas do Black Twitter.
Beijo especial para vocês. Especialmente. Brancos que tem uma vez, gente, né? pessoas do Black Twitter, é só se você é preto e você tem Twitter, tá? Não tem mais nada disso que as pessoas andam falando por aí, não. É só ser preto e estar no Twitter, ok? A galera tá fazendo toda uma teorização de que tem panelas. Nossa. Gente, eu entrei nessa panela e eu nem sabia que foi que me colocou nessa panela. Gente, as pessoas estão vindo na minha DM e falar assim, eu pensei que você fosse uma das pioneiras do Black Twitter, mas eu tô vendo que você segue gente branca. Meu Deus! Culpa sua, Ariana Grande, que eu te seguia. E o Luiz segue o Fresno. Ai, meu Deus! Falou o segredo do Luiz. Ai, meu desculpa. Deus. Coitado. Vamos focar no assunto? Ainda bem que dos meus segredos vocês não sabem. Só quem sabe vai ser o Thiago e ele não vai falar. Gente, o Thiago é meu gêmeo, tá? Ele nasceu dia 26 de março também, de ariano. É meu gêmeo de mapa astral aí. Então a gente vai falar um pouco sobre como é essa vida digital e como é fazer parte dela, né? Eu sou uma pessoa que tem uma relação de amor e ódio com a vida digital, focando em mídias digitais. Eu gosto de todas as possibilidades, toda troca de ideias, de conhecer pessoas com as mídias sociais, as facilidades que a gente propõe. Hoje, essa semana mesmo, eu tive que enviar um currículo, eu fiz tudo pelo celular, parei o carro e acessei a internet, já fui mandando um currículo, possibilita, né, mobilidade do celular, mas tem as partes da vida digital que também dá muito dor de cabeça das mídias sociais, assim. Eu sou uma pessoa que eu demoro a encontrar a facilidade das mídias sociais. Por quê, gente? Eu sou uma pessoa que não dá, entendeu? Eu demorei pra aprender a mexer no Facebook, no Orkut, toda coisa no Orkut, no Twitter, no Instagram. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade, mas depois que eu engajo também, é aquela coisa. Tem a parte da facilidade que o Marcos falou. A gente pode estar muito próximo das pessoas, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá muito distante, cara. Eu tô aqui, gente, agora eu tô mandando mensagem no grupo que o Marcos está no grupo. Você não tá entendendo, entendeu? E a gente tá aqui a menos de 1 metro de distância. É surreal. É surreal isso. E uma coisa muito boa que as mídias sociais proporcionam é a gente poder conhecer pessoas negras. Assim, foi uma coisa que, assim, no meu círculo eu não tinha muitas pessoas negras. E à medida que eu fui me entendendo, eu fui percebendo, me fazia bem estar no meio de pessoas negras, assim. Tanto no nosso grupo aqui de Brasília, como nas mídias sociais, no Twitter, por pessoas de fora. Assim. Eu acho que as outras pessoas, isso é recíproco. Elas também conseguem sentir e vem atrás da gente, né? E a gente começa a se juntar. Eu já vi pessoas no Twitter justamente falando isso. Não tinha convívio com pessoas negras e o único lugar de convívio que elas têm, além da família, é no Twitter. Só que a família muitas vezes não tem essa noção de ser negro, sabe? Uhum. Toda essa discussão de democracia racial que a gente acaba não se percebendo como negra. Algumas pessoas, não são todas pessoas negras, né, que passam por esse processo, mas é muito interessante essa ideia de se juntar. Até tem o Abdias do Nascimento que fala da ideia do aquilombar, fazer o quilombismo, né? Uhum. Você acaba se juntando com outras pessoas negras, começa a trabalhar, trazer as referências, africanizar sua mente. E eu acho que as mídias sociais, em partes, também acabam funcionando como isso, como um quilombo digital, digamos assim. Bom conceito, amei. Né? Menino! Oh. Caramba! Quilombo digital! Vou fazer um textão sobre isso. Esse quilombo digital. E essa é uma das coisas boas. Eu acho que, como a gente vive numa diáspora muito grande, e diáspora, as pessoas que saíram da África são de África, mas estão espalhadas pelo mundo, a gente tem mais essa proximidade, né? A proximidade é muito importante. E sejam pessoas negras, sejam mulheres que estão mais próximas de mulheres, comunidade LGBTQ e mais o código do Google aí. Não sei mais qual é a sigla aqui. Você sabe que você pertence. Eu tô dela, assim, né? Eu resumo no LGBT. E assim, aproxima. Mas, como tudo tem dois lados, né? A moeda tem dois lados. Essa questão das mídias sociais, ela também tem o viés contrário, o viés ruim. Porque, por exemplo, a gente tá aí suscetível a fake news, que aconteceu com Marielle,
quando Marielle foi assassinada, né? Quando Marielle morreu, só simplesmente morreu, quando ela foi assassinada, começaram a espalhar fake news dela, que, gente, cada coisa absurda. Era casada com um traficante, que era né? casada com um traficante. Como se isso justificasse o assassinato, né? A gente tá falando de uma vida, quer dizer, a vida negra já tão pouco valorizada, valorada, e ainda, quando a pessoa morre, ainda querem diminuir o valor disso. Mesma coisa aconteceu com aquele menino de 14 anos. O Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, seu nome, né? Meu xará. O xará, 14 anos, morreu, cara, mãe, eu tô aqui com o uniforme da escola, e aí pra tentarem justificar a morte dele, começaram a inventar que ele era traficante. Gente, que absurdo. Essa é só uma das coisas ruins dessa questão de mídias digitais. Meu Deus. E pessoas negras parece que sofrem duas mortes. Morte física e morte do legado, que parece que você tem que se comprovar, sua família tem que se comprovar que você é uma pessoa inocente, o que é uma puta sacanagem isso. É desumano isso. E por mais, eu já escutei alguns debates. Não, fake news sempre existiu. Sempre existiu. Mas eu acho que as mídias sociais potencializam a capacidade de proliferação das fake news. Gente, é muita inocência falar que a gente entender que a gente tá num mundo globalizado, entender o que é a internet hoje. A gente acabou de falar que ela aproxima pessoas. Eu tô aqui em Brasília, eu posso falar com uma pessoa que tá lá no Catar, que onde vai ser a próxima Copa. De Copa. Enfim, e aproxima e não entender que tem esse lado ruim, tem essa questão do fake news. Tem pessoas, por exemplo, que são vítimas de roubos, sequestros falsos por causa da internet também, por causa dessas mídias digitais. Então seria muita inocência falar que sempre existiu fake news. Gente, antigamente eu colocar fake news por onde? Uma cartinha, vou mandar uma carta aqui pro Senado falar que fulano roubou. Não é assim. A gente tem que ter esse tato, essa maturidade pra falar sobre isso. É uma coisa que também possibilita o dispositivo das mídias sociais. A gente vai ficar intercalando aqui entre os pontos positivos, negativos, sim. Porque é assim mesmo que elas funcionam. Tem um momento que você tá super feliz e numa hora depois você tá super triste, porque tóxica. Isso é tóxica, porque tem tudo a ver com o algoritmo delas. Elas sustentam de participação das pessoas, dos likes das pessoas para aquelas redes que tem os likes. O que mais atrai like são as polêmicas. Quando você dá o like, você potencializa aquela notícia, potencializa a mídia social em si, você acaba ficando mais tempo, então ela lhe distribui mais polêmicas, você acaba vendo mais polêmicas, para justamente você ficar mais tempo, elas terem mais acesso, terem mais anunciantes e todo esse círculo capitalista aí que vai funcionando. Sou muito crítico ao Twitter, que o Twitter era a minha rede do coração, mas tá entrando nessa também ferrenhamente. Primeiro eles tiraram a ordem cronológica, e quando você curte alguma coisa do passado, essa coisa do passado volta pra parte de cima da sua linha do tempo. Nossa, a coisa de ontem, quando eu vejo a hora, sei lá, 3 semanas atrás. Porque parece que você tá stalkeando a pessoa, interessado na pessoa, sei lá, talvez seja, mas não é bem assim que acontece. É muito estranho, assim. Tem a questão da ansiedade. Tem momentos que eu preciso me forçar a me desligar. Tem um episódio da segunda temporada do The White People, que a Sam fica lá brigando com o cara. Eu não entro mais pra brigar, pra ficar discutindo com o branco. Eu não faço exatamente o que ela fez. É um exercício, gente, que a gente recomenda. Ao longo do programa a gente já vai dando alguns exercícios que a gente tem praticado e talvez sirva pra vocês também. É justamente desse aumento da ansiedade que a gente entra, começa a ver um texto, alguma coisa ali, alguém falando alguma coisa. A gente se desliga disso, que a mídia social intencionalmente tá te colocando na cara algo que é mais polêmico pra você participar, você entrar na discussão. E aí gera uma briga, quer dizer, aquela discussão fica eterna, não se resolve nada, porque nem tudo você vai conseguir resolver pela internet. A boa parte das coisas você não vai conseguir na internet, assim, resolvendo por 140 caracteres, 280, né? Agora eu sou da escola antiga do Twitter. Eu capinei os mapas do Twitter, filho. O favorito não era estrelinha, não era coração, não, entendeu? Quando tinha aquela perguntinha da baleia, o que você está fazendo agora? Mas assim, o que o Marcos está falando é o seguinte: eu acho que as pessoas ficaram muito mais corajosas quando por essa era digital. Porque assim, muita coisa é feita por anônimo. Assim como tem as fake news, tem os perfis fakes também. Então elas ficaram muito corajosas. Ao invés de entrar numa discussão saudável, apresentar pontos de vista, às vezes você apresenta
ponto de vista, eu apresento um ponto de vista, a gente não vai chegar no consenso, mas a gente apresentou e abriu até outros gamas, sabe, pra pessoa pensar sobre aquele assunto. Mas não, no Twitter tem acontecido muito isso, que a pessoa quer impor o pensamento dela e é só aquele pensamento. Eu acho que eu saí do Face porque o Face tava desse jeito. Não sei como é que tá hoje, mas deve estar também. Então, a gente até brinca que o Twitter tá ficando facebookizado. Então, as pessoas têm que aprender a discutir, cara, e querem discussão saudável, não é briga. Aquela questão de briga, e aí começa a boicotar mesmo. Ah, não segue ela não por causa que ela, sei lá, ela é flamenguista, gente. Onde é que eu vou fazer isso, cara? Não vou fazer. Nossa, que doideira, entendeu? Gente. Que loucura. Mas aí, trazendo agora o paralelo para ponto positivo, é trazer as zonas de refúgio, que muitas vezes acaba servindo como um local de refúgio. Assim. Tem todas as problemáticas do Facebook, mas tem uns grupos voltados exclusivamente para pessoas negras, que se você não é negro, você não consegue entrar. Talvez pessoas brancas não entendam isso, mas é porque é uma maneira de a gente se unir, ter a liberdade de falar e não se sentir ameaçado na nossa liberdade de expressão. Então acaba formando essas zonas de conforto, essas zonas de acolhimento, que são muito importantes para nós como reconstrução do povo negro. É muito importante. E tem uma outra rede social também, que o Marcos não está. Não. Que é o Instagram. E, gente, eu tenho uma dificuldade com o Instagram. Por quê? Primeiro, por que você não está no Instagram, Marcos? Porque eu acho que é muito egocentrismo no Instagram, assim. É muito foto de mim. Eu entrei no Instagram e fiquei um dia, eu não dei conta, porque era só foto pessoal e eu... Ai, que preguiça, não quero saber foto sua, assim, caguei. Assim, eu tenho um pouco de ranço do Instagram e vou tentar explicar. Tem a parte positiva do Instagram, porque assim, você se aproxima, você conhece um pouco da vida da pessoa e etc. Só, por exemplo, eu tenho muito medo da saúde mental das pessoas que estão no Instagram. E eu digo isso porque, sério, Marcos fez uma cara aqui assim, porque a pessoa, ela é movida a likes. Por exemplo, ela posta uma foto aqui no dia de segunda-feira, sei lá o dia que é que o povo gosta de postar no Instagram, e se ela não tiver mais, sei lá, de 500 curtidas, ela fica extremamente preocupada e ela condiciona a não postar mais foto naquele dia horário porque ela sabe que as pessoas não vão curtir. Isso é muito perigoso, porque, é sério, tem gente que é assim. E tem a questão de meu feed organizado, minha paleta de cores. Se você for ver meu Instagram, é todo bagunçado. E foda-se isso. Assim, eu gosto muito de foto preto e branco e agora eu tô valorizando mais fotos preto e branco até porque minha pele não está melhor. E eu já entro um pouco nessa futilidade também. Mas assim, a questão de você ser movida a likes, gente. Likes é uma coisa assim que nem sempre corresponde com a realidade, sabe? Isso eu me preocupo muito porque tem muita adolescente no Instagram e adolescente negra. E tem muita menina que posta fotos e se não tiver determinados comentários, não tiver determinada quantidade de likes, a autoestima dela vai baixar pra caramba. E isso me preocupa muito. Não, mas isso, como eu não tô no Instagram, eu não sei, assim, eu tô fazendo o papel aqui do tô por fora. Mas isso é só de pessoas grandes, Instagramers grandes, ou tem pessoas pequenas? Pessoas que têm 3 seguidores só, 3 mil Caramba. seguidores. A questão é que o Instagram hoje tomou uma proporção muito grande. O Zuckerman, ele é muito inteligente. Hoje, ele dominou todo, tomara que ele não chegue no Twitter porque ele é louco, mas ele dominou muitas redes sociais. Então, assim, são pessoas que são realmente movidas a like. Porque, assim, eu sigo uma fulana X de tal e vejo que ela tem tantos likes, então acho que ela é querida. Aí eu começo a dar uma organizadazinha no Instagram, tô vendo que as pessoas estão começando a curtir e que dali alimenta um ego meu que não precisaria alimentar, entendeu? Eu, por exemplo, sou de uma geração totalmente diferente, porque na minha geração, de quando eu era adolescente, não tinha essas mídias sociais e quando começou a ter, porra, eu sofri um racismo filho da puta mesmo. Então, assim, foi bem o contrário. Mas voltando à questão de vida digital, e é uma coisa que a gente queria deixar aqui, cara, cuidado, a sua vida, ela não se resume a likes, entendeu? Você tem uma vida para além de digital, e é importante que você comece a valorizar isso também, porque a sua vida digital, provavelmente, ela não vai te bancar em nada. Quando eu falo bancar, não é financeiramente, só financeiramente falando, mas é questão de amizade. Você pode até conhecer pessoas lá, mas você vai ter que precisar desse contato com essas pessoas, questão cultural, intelectual e etc. Então, muito cuidado com isso na vida digital, principalmente Instagram. Eu me preocupo muito. Eu lembro que eu tinha uma amiga, a Luana, na época de faculdade, que ela falava que ela usava o Instagram justamente como uma forma de elevar a autoestima dela. Na época que eu acho que, não sei se tinha essa caça por o like,
19 anos, negra, e ela falava, isso aqui serve pra aumentar minha autoestima, assim, eu não gosto, nem gosto, assim, não sei como Luana tá agora, beijo, Luana. Mas ela usava justamente como um espelho de autoestima, de se ver, de um lugar de estar, né? Porque assim, não condiz com a realidade. Acho que é tipo, muita diferença do Twitter pro Instagram, isso, porque o Twitter a gente tá lá pra despejar, né? Falar besteira, etc. Mas muitas vezes você tá lá pra desabafar, despejar, e tem pessoas que elas concordam com você, e aí chegam na DM, conversa, rola aquele acolhimento e etc. Mas no Instagram, você foge muito da realidade. Você posta uma foto, você é extremamente feliz e você mascara muitas vezes aquilo que você tá sentindo, sabe? Porque, e é pra agradar visualmente uma pessoa que tipo, não tem nada a ver com a sua vida. Se você fosse pedir ajuda, a pessoa não te ajudaria. Por isso que é a minha preocupação. Mas, Noni, fazendo advogado do diabo aqui. Eu já ouvi uns argumentos assim, você teria que ser muito inocente para acreditar que tudo aquilo que é postado no Instagram é verdade. Você não acha que tem um ponto de inocência? Mas aí é aquela coisa da questão da moeda ter os dois lados. A inocência para eu, que tô lá vendo e sei, que imagino que não é verdade, ou aquela pessoa quer mostrar uma imagem, no fundo ela tá fodida. Uma forçação própria. Sim, da porque, pessoa. gente, eu me preocupo muito com... A gente tá falando sobre vida digital e eu acho muito importante fazer esse link com saúde mental. Porque, por exemplo, eu posso postar uma coisa pra você, cara, e eu tá mal, eu tá pedindo ajuda, etc. Só que eu quero demonstrar pra você, pra mascarar os meus sentimentos, que eu tô bem. Assim, aí você vai curtir aquilo, realmente tá bem, etc. Passou, nossa, tem um vídeo organizado, eu vou seguir, etc. Nossa, agora eu não vou curtir essa foto porque eu não concordo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, assim, tem esse viés contrário também. Eu não sou contra a pessoa postar a foto na internet, não sou contra a pessoa até querer ter um feed organizado, etc. Se falam de Instagram, mas a pessoa se futilizar por causa daquilo, se esvaziar por causa daquilo é muito preocupante. Entendeu? Eu sinto, assim, que trazendo pro Twitter, eu sinto que às vezes as pessoas colocam algumas coisas pra gerar brigas, pra bombar no Twitter, e isso me dói muito, que tipo, gente, vocês não precisariam estar fazendo isso, conversa com a pessoa numa boa, chega na DM, tem pessoas que estão super abertas, e pra quê? Pra que isso? Pra ter 73 coraçõezinhos lá do Twitter? E forçar uma visibilidade, cara, que é desnecessário, porque assim, não sei se é porque a gente é de outra geração, cara, não seria melhor você pesquisar sobre um assunto? Eu costumo fazer no meu Twitter pessoal e no Twitter do Depois da 19 também, sequências falando sobre mitologia egípcia, mitologia iorubá, que envolve os orixás, mitologia sobre samba e etc. Então assim, cara, é um conhecimento que você tá agregando, você tá partilhando com as pessoas. Mas não, as pessoas querem, tipo assim, eu sei que isso aqui vai tacar dedo na ferida, e esse fulano tem muito seguidor, ele não vai conseguir ficar calado, então vai, ingere, e às vezes a pessoa nem concorda com aquilo, mas só quer. Eu não sei se é choque de geração, etc. Tem isso também, às vezes eu sinto, assim, às vezes eu tô muito, as redes, tem uma Musical.ly, que eu nem faço parte, que eu sei que tem uma galerinha nova que faz parte, que eu fico... Não sei o que é isso. Gente, o que é isso? Assim, e bomba com a galerinha nova, viu? Tô por fora, eu acho que eles já vão nascendo, eles já estão... Já é ao natural deles, eles já vem como uma forma natural, só que eu tenho muito medo dessa exposição, até de crianças pequenas. Eu tenho 2 sobrinhos, assim, e eles sabem falar de cor e salteado a abertura de alguns youtubers. Que é isso, assim. Eu tenho medo disso. Eles fazem vídeos falando assim, aqui, gente, tudo bem e tal, mal sabe falar direito, e já estão nessa, caralho, que porra é essa, assim, meio assustador. Porque, assim, eu acho que partilhar conhecimento, partilhar um pouco da sua vivência, também partilhar um pouco da sua vida, tudo bem. Mas deixar que as pessoas entrem muito nisso é complicado. Entendeu? Porque as pessoas dando palpite. Por quê? Primeiro, falando uma pessoa até que tem canal no YouTuber também. Por exemplo, a pessoa partilha tudo que está acontecendo com ela, daqui a pouco, se você tira sua humanidade, te deixa só com uma dignidade e tira sua humanidade, o primeiro deslize que você comete, você vai ser crucificado. Eu tô falando de deslize, tá? A gente tá falando sobre crime, por exemplo, como racismo ou homofobia e etc. Falando um deslize de, por exemplo, sei lá, teve no começo da carreira de uma cantora aí que se diz branca, etc. Não vou entrar em méritos. Por exemplo, ela não pode tomar determinado refrigerante em público para ser fotografada. E ela acabou sendo fotografada. E isso aí causou um auê. Tipo, gente, pelo amor de Deus, são refrigerantes.
Tipo, refrigerante. Vamos fazer a Terceira Guerra Mundial agora a partir do refrigerante. Não existe. O refrigerante escuro com o rótulo vermelho contra o refrigerante laranja baseado numa fruta. E, tipo, é isso. Parabéns, galera. Olha o foco, né? A gente costuma falar que tem tanta coisa importante pra gente debater, mas a gente também não quer debater. Entendeu? Verdade. Por exemplo, eu, enquanto tô no Twitter, tô bem ativa lá no Twitter, porque eu recebo muito DM de pessoas pra desabafar e etc. A gente não sou psicólogo nem nada, mas é porque eu realmente gosto de interagir. E assim, cara, vamos debater uma coisa mais importante? Vamos debater sobre a história dos quilombos, por aí, como o Marcos começou falando. Vamos aprender um pouco sobre quilombos, etc. A pessoa quer debater sobre colorismo, sobre miscigenação, quem tem direito ou não de entrar em Wakanda. Wakanda não existe, gente. Preto escuro, preto claro, pelo amor de Deus. É umas coisas assim que não dá, sabe? Não dá. A nossa humanidade ela não pode tá fixada em coisas minúsculas. Acho que a gente já pode passar por isso. A gente fala tanto em evolução de humanidade, quando a gente fala de evolução de humanidade, eu entendo como evolução intelectual também. A gente que está beirando os 30 anos, a gente não pode se dar o luxo de ficar debatendo essas coisas mais. E a gente vê muito adolescente que de 16 anos, tem o Lucas da bandana, o pretinho da bandana, tem o Kevin, que são adolescentes, são novos, e eles trazem debates tão interessantes, tão bons, assim, sobre negritude, sobre a questão de ser gay, ser negro, a questão de ser... Kevin traz muitas problematizações, as discussões. E ele só tem 19 anos. Ele é muito cabeça. Muito cabeça, assim. E tem o pretinho da bandana que ele fala, cara, eu sou negro, sou um pouco alto e tem mulheres me hipersexualizando, eu só tenho 16 anos de idade. Quer dizer, a minha masculinidade já está ficando tóxica. Então, assim, não são menininhas da idade de 16 anos, são mulheres da minha idade que tá hipersexualizando um menino. Isso é crime, caralho! Entendeu? Se fosse o viés contrário, a gente vai fazer um programa depois sobre masculinidade também aqui. E eu não vou participar, obviamente, porque vocês nem podem imaginar o porquê. Mas você pode participar também, trazendo sua visão. Mas a gente vai trazer uma discussão sobre masculinidade bem embasada e bem crítica também, porque tá rolando umas discussões sobre masculinidade que é mais discussão sobre masculinidade pra branco ver, assim. Que me dá. Na verdade, a maioria dessas discussões que eu acho que tá ocorrendo por aí, em alguns grupos, não são todos, mas eu acho que a maioria é muito papinho holístico, muito papinho. Ai, vamos só discutir machismo. Eu vejo homem branco querendo discutir masculinidade e não trazendo o fato deles serem brancos. Véi, você é homem, mas você também é branco. Assim, você tem que saber interseccionalizar essas coisas. Quer achar que falar de masculinidade é só falar, olha, nós somos machistas e pronto. Que nem a gente discutiu no episódio do Mandela, que as pessoas brancas querendo falar, ai, o fulano branco foi racista, e eles não se aprofundando sobre a questão do fato de eles também serem brancos, deles fazerem parte dessa estrutura opressora, dessa estrutura de poder. Então, esses papinhos, eu tô fora. Tem que ser uma discussão séria mesmo, né? E é por isso até do intuito do podcast, porque a gente é debochado muito, a gente tá usando de um meio digital pra fazer, tá usando, mas a gente quer ter consciência também, né? Pô, cara, a gente vai discutir isso, por mais que a gente seja debochado, a gente não vai tirar a seriedade, tanto é que o tema aqui tá bem sério, vocês podem perceber, a gente não vai tirar a seriedade porque a gente tem que parar de esvaziar assuntos para eles serem aceitos. A gente falou isso também no tema do Mandela, que às vezes esvazia muitas coisas que é para as pessoas aceitarem. E não é assim. Se é complexo, poxa, vamos trazer complexidade. Tudo bem, a gente pode usar até umas coisas mais leves, mas sem esvaziar para as pessoas entenderem. E depois, no próximo ponto, a gente ir aumentando a complexidade, mas jamais tirar o conteúdo, a essência daquilo. E as redes sociais fazem muito isso, entendeu? Eu só conheço... Cara, voltando ao Instagram, eu ser conhecida apenas pela menina que tira foto no iPhone que ela tem e que sabe tirar fotos numa luz boa, eu não quero ser conhecida por isso. Christine Yang fala isso em Grey's Anatomy. É uma asiática, não é, Branca? É asiática. Asiática a gente pode dar a referência. Sim, e é um texto escrito pela Shonda Rhimes, que ela é uma escritora negra. Então, assim, ela fala, cara, você quer me elogiar? Elogia meu cérebro. Eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou maravilhosa. Elogia meu cérebro. Elogio pra pessoa negra é muito importante, porque a gente vem de uma construção
que a gente sabe que a gente sempre foi preterida, a gente não é bonita, etc. Mas, poxa, vamos subir um pouco o patamar? Eu já sei como elogiar uma pessoa negra, deveria saber pelo menos. Vamos elogiar um pouco o intelecto dela, sabe? Tem pessoas extremamente inteligentes no YouTube, por exemplo, a Nathalie Neri, que ela não é só uma preta bonita, ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher extremamente inteligente, tem homens muito inteligentes, homens negros muito inteligentes o Caio, por exemplo, Cabral, uma pessoa, mas gente, a gente tá falando isso sempre lembrando, não coloque eles no patamar de herói inatingível e tal, use essas referências justamente como inspiração pra você chegar lá também. É ter criticidade, sabe? Porque assim, beleza, sigo fulano no Twitter, ele falou isso, pra mim essa é uma verdade absoluta, e eu não crio um pensamento crítico. Fulano postou foto no Instagram, cara, essa luz ficou boa, então eu vou imitar a foto dela, vou imitar a pose dela. Gente, não é assim. Eu sinto falta, depois dessa vida digital, de uma autenticidade, sabe? São pessoas que elas imitam, são cópias das cópias e elas não têm aquela essência, não têm aquela coisa autêntica. Eu sinto muita falta disso. Eu sou muito crítica em relação a isso. Uma classificação, e eu acho que até como as pessoas encaram os outros nas mídias sociais. Acha que uma pessoa pode ser reduzida a 280 caracteres. Eu vejo muitas críticas, eu critico fulano, não gosto de ciclano, mas você acha que conhece toda a vida da pessoa unicamente a partir das mídias sociais, você nunca conversou com a pessoa pessoalmente, nunca, sei lá, foi numa palestra da pessoa e julga a pessoa por alguma coisa que ela falou, que às vezes, ou não, pode estar descontextualizada. Isso é muito problemático. Não dá para simplesmente se resumir uma pessoa a uma foto, a 280 caracteres. E é aquela coisa que eu aprendi nos meus tempos de gospel, que texto sem contexto é pretexto. Então você vê, não vou nem falar com quem foi que eu aprendi, entendeu? Essa frase já roda muito, não vou falar que eu não vou dar pano pra manga. Então perto de eleições, bem no sentido aqui dessa eleição, então vou falar não. Enfim, texto sem contexto é pretexto. Uma foto largada no Instagram sem o contexto de toda que é uma pessoa, que é um indivíduo, que é um humano, ou um Twitter de 280 caracteres jogado, você nunca olhou pra pessoa, nunca falou com a pessoa jogado, cara, é um pretexto pra você odiar ou não a pessoa e é injusto, sabe? A gente não pode ser injusto a partir daquilo que a gente segue. E sem falar que esse negócio das fotos é uma outra preocupação que eu tenho, principalmente depois do nascimento dos meus sobrinhos, é da onde a nossa imagem está circulando. Eu lembro de uma vez que eu estava caminhando com os meus sobrinhos, estava tendo um evento aqui em Brasília, e veio uma moça querendo tirar foto deles. E eu fiquei chocado, tipo, ai meu Deus, o que eu falo, assim? E minha irmã mais velha já tinha comentado sobre isso, que às vezes chega gente pedindo tirar foto dos meus sobrinhos, assim, do Eles nada. são maravilhosos? Eles são maravilhosos, mas não é assim. Não é assim, mas por sorte nessa situação, os meus próprios sobrinhos souberam lidar, assim. Eles pegaram, ficaram esperando, olhando pra cara da mulher, e eles mesmos saíram. Tipo, não, a gente não quer tirar foto agora, não. A mulher ficou lá com cara de taxa, assim. A gente tem que tomar cuidado, assim. As pessoas têm que ter um pouco de noção. Sim, porque não é porque a gente posta, não é porque... Por exemplo, a gente tá aqui gravando um podcast, eu tô garfando meu cabelo, gente. Entendeu? Não é porque a gente se coloca à frente da vida digital, significa que a gente tá dando um aval pra vocês invadirem, pra nós invadirmos a privacidade alheia. Não é isso. E isso traz confusão até pelo modo como a gente se expõe. Sim. Entendeu? A questão de... E eu falo a gente porque eu sei que eu também me exponho, às vezes eu tomei um pouco de ranço disso, mas eu sei que eu ainda participo disso, eu tô tentando mudar. São exercícios que a gente tem que fazer. Nós aqui do programa não nos isentamos disso. Não, de forma alguma. O Luiz também não se isenta, gente. Vou falar aqui por ele. Ele também não se isenta, mas assim, são exercícios. Por exemplo, a gente podia a gente marca de ir pra um bar, cara, eu não vou ficar só no celular. Lembra do Draco, gente? Não brigou comigo por causa disso. Não ficar só no celular. Sei lá, gente. Parece tão clichê isso, mas faz tão bem. É você caminhar num parque, é você ir pra um clube, é você ir pra praia, quem pode ir pra praia, pegar um sol, se vitaminar. Sabe, se aquilombar, não só digitalmente, mas aquilombar, assim, indo para palestras, indo para rodas de conversa, tendo tato. Isso é muito importante e que a vida digital pode proporcionar, mas se você deixar, entendeu? Às vezes você prefere ter um contato virtual com a pessoa e, cara,
Não sei que funciona. Que é até uma parte positiva das mídias sociais, que é essa democratização por exemplo, YouTube, você tem um canal das Anastácias, que é uma possibilidade de falar para um público e tá ali em vídeo. Tem um podcast aqui que a gente pode falar, que era essa função que era para ter os TVs de canal aberto, a TV pública. Só que elas não têm, elas não cumprem esse dever, não é direito delas. Esse dever que elas deveriam ter com a população. É sempre a mesma narrativa que é colocada. Quando é colocada uma outra narrativa, é sempre de Tolkien, ou de alegoria, né? Aportuguesando, fazendo a paralela aqui em português. Colocar, por exemplo, preto ali de Tolkien para falar, olha, nós temos um preto. A gente cumpriu a cota, a gente cumpriu a cota porque a gente chegou nas mídias sociais dele. Não é assim. Assim, tem o viés, mas isso é mais a pessoa branca que tem que ter a consciência. Mas, por exemplo, eu, enquanto pessoa que tem um canal no YouTube, a gente se propõe a dar palestras em escolas. E não precisa chamar de só no dia 20 de novembro, não, porque é consciência negra, tá, gente? Todos os outros dias a gente é indivíduo negro. Então, assim, a gente tem um canal no YouTube, mas a gente tá lá pra falar sobre vivências negras. Mas a gente tem que ter esse cuidado de falar, poxa, eu não vou dar depois um viés pra entrar na minha privacidade. A gente tem que ter, infelizmente, a gente tem que ter cuidado com muita coisa. Sim. Porque a exposição da imagem é uma coisa que ela pode acarretar em diversas outras coisas. Tem coisas que acarretam, às vezes você pede desculpas por um crime e você sai impune. Mas a gente sabe que nós, enquanto pessoas negras, a gente não é assim. Qualquer deslize que a gente cometer, a gente vai ser punido por aquilo. E não vai ser pedindo desculpas que a gente vai sair isento, não é? Então a gente está falando isso mais para as pessoas negras. E aí fica aquela reflexão. O que você tem feito para além da sua vida digital? Sim. Quem é você para além do seu arroba? Quem é você para além daquilo que as pessoas curtem ou dão RT ou favoritam de você? Quem é você? A gente quis gravar isso aqui, mais com aquele papo cabeça, né? Aqueles pais, aqueles senhorizinhos, né? Beirando os 30 anos, tendo 30 anos. Mas é mais aquele conselho mesmo. Quem é você? Sabe? Sim. Quando você não está se expondo. Qual o ciclo que você convive, que você está deixando a desejar por ele? Porque não pode. As pessoas, elas não vão te acolher. Esses likes, eles não vão te acolher. São aquelas pessoas que têm tato mesmo em você que vão. Então é bom priorizar um pouco isso. Tem pessoas que cuidam mais do feed organizado do Instagram do que da própria saúde, cara. Eu acho isso muito complicado. Bem problemático isso. É uma questão de saúde mesmo, assim. Com certeza. Nossa. White people are crazy. Y'all hear me? Complicado. Tão complicado quanto o YouTube, só recomendando youtubers brancos, que eu fico puto com essa porra. Eu tô assistindo um vídeo de youtuber negro, aí tem aquela barra lateral, ou no celular que fica embaixo, recomendando só youtuber branco. Gente, mas às vezes não tem nada a ver com a discussão que tá rolando no vídeo. Né? Por que você tá me jogando essa pessoa branca? Que saco! E me joga só pessoa branca. E eu faço essa crítica, porque também quando eu assisto uma pessoa branca, que eu assisto pouco, porque hoje em dia eu tenho colocado mais pessoas negras. E quando eu assisto alguma pessoa branca, e eles não recomendam pessoas negras nas recomendações lá embaixo. É bonito, né, senhor youtuber? E depois fica pagando de diversidade, de representativo, porque nós somos o Google, nós fazemos evento representativo, nós trazemos pessoas negras. Aí altera esse algoritmo, vocês têm que ver isso. Até um tempo atrás, eu não sei como é que tá agora, mas canais do YouTube que traziam discussões sociais ou falavam de negritude não podiam monetizar. E calma aí, pessoas negras não podem monetizar seus vídeos, porque tem um tom político, como se pessoas brancas não falassem de uma perspectiva branca que também é política. Assim, não tem como dissociar, gente. Porque um pode monetizar e o outro não faz sentido algum. Pra mim, tá falando aí nas entrelinhas é que a gente só pode falar uma coisa se tiver o aval do branco. É isso. Tem que ter a permissão, é aquela barreira. Abre, desce, não, isso pode, isso não pode. E essa barreira, nesse caso, é marcada pelo você tem que ser um bom crioulo, você tem que ser um negro conveniente, você não pode ser muito crítico. E esse assunto você não pode. Você tem que falar sobre piscina de Nutella, sabe? É isso! Meu Deus, gente, sou uma pessoa negra. A gente entra um pouquinho no deboche agora, talvez. Se uma pessoa negra entrasse numa piscina de Nutella, o que ia ter de comentário racista nisso? Nossa, agora que eu tô me tocando nisso. Sim, uma pessoa preta se mostrando de chocolate pra quê? Nossa. Você tá entendendo? Aí também entra aquela
aquela questão de mídias sociais. A gente fala pra gente não ser, que eu acabei de falar durante o programa, que tem uma futilização. Mas a sociedade cobra que a gente não seja fútil, porque se a gente for fútil, a gente vai ser massacrado por causa do racismo. Gente, é tão complicado, mas assim, em resumo, o que a gente está falando é o seguinte: quando a gente fala para não se futilizar, é que a gente está falando para você ter vida além das redes sociais. E se você tiver vida nas redes sociais, tenta mostrar um lado humano também seu, não só um lado bonito que para as pessoas verem e para te curtir, porque ela tá visualmente bonito, mas tenta mostrar uma coisa mais verdadeira, no sentido de que, poxa, eu sofro, etc, etc, e eu não tô movida a likes. Não. Eu sei que quem trabalha com YouTube e tudo, like é uma questão muito importante, mas tenta seguir pessoas que não demonstram tanta preocupação com isso, que elas demonstram humanidade, entendeu? Vida feita de erros, acertos, de felicidade, de tristeza, assim. Sim, né? E se você tiver nessa vida, não se exponha muito também, sabe? E procure muito, como a gente falou no programa, procure muito ter uma vidazinha um pouco além disso, para evitar dores. Para além da dor. Para além da dor. Vida para além da vida digital é uma vida para além da dor. Nome de filme. Vou escrever uma série Netflix, por favor, me contrate para maratonar essas séries e tudo. Então é isso, gente. Agora vamos pro bloco final, bloco de contatos. Não vou passar minhas redes sociais, né? Só do podcast, porque é o problema. Eu não vou passar minhas redes sociais dessa vez, Marcos, só pra ter, né, um embasamento. Ao invés disso, eu vou dar um recado até para os homens, né? Homens, façam seus exames de próstata. Você que tá na idade, faça os exames de próstata, sabe? Procure urologistas, cuide da próstata de vocês, cuide do pênis de vocês. É muito importante. A gente pode parecer... tem pessoas que vão rir escutando isso, nossa, uma mulher falando isso, mas não é. Ao invés de você, sei lá, 40 anos, 30 anos, 18 anos, 16 anos, ficar nas redes sociais, cuida um pouco da sua saúde. Eu tô falando isso pros homens porque a gente já gravou um episódio pras mulheres e que a gente falou isso, falou a questão de ginecologista, etc. Por isso eu vou deixar aqui um recado pros homens. Procure médico, cuide da sua nutrição, cuide do seu coração, cuide do seu pênis, porque você utilizará ele, entendeu? Então utilize de um modo saudável. E é isso, fica aí um recado super importante. Não fiquem esperando o pior acontecer. E para você enviar dúvidas, sugestões, mande e-mail para contato.depois1019 em numeral 19@gmail.com. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o programa de hoje. Continuem mandando sugestões pra gente, muito importante. A gente tem gostado muito dessa interação. E a gente tá aberto para sugestões, para críticas, assim como a gente falou. E até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.